Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. O Supremo concluiu o julgamento sobre o orçamento secreto e a ministra Rosa Weber conseguiu uma importante vitória política e institucional ao garantir maioria em torno da sua tese de que emendas de relator só podem ser usadas para corrigir erros do orçamento ou omissões da peça orçamentária. Não servem para fazer política e nem servem para aumentar ou criar novas despesas no orçamento. O julgamento não foi tão simples quanto se imaginava, havia mais teses na mesa do que inicialmente se pensava, houve votos divergentes, como é também normal num julgamento como esse, apesar das expectativas serem de 8 a 80, esse tema era muito mais complexo do que se pintava na imprensa. E aí, com 6 votos, houve uma maioria para proclamar o orçamento secreto inconstitucional. Outros votos criavam ali alguns outros parâmetros para que o orçamento secreto fosse possível de manutenção, mas o que vale nesse quadro é uma vitória institucional da ministra Rosa Weber, num tema que parecia extremamente complicado e sepulta talvez uma das últimas heranças do governo Bolsonaro, que é essa forma de se relacionar com o Congresso Nacional. Quem perde forças, evidentemente, é o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e agora, a partir de 2023, nós vamos ter um outro tipo de relacionamento entre Poder Executivo e Congresso Nacional. Nosso time completo aqui do Sem Precedentes para este último episódio do ano: Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER. Tomás, a gente está gravando aqui, fazendo um spoiler, a gente já está há 1 hora aqui em off, discutindo esse voto da ministra Rosa Weber, se ele precisava ter aquela extensão toda ou não, se ela deixou ali alguns recados e não entregou, se ela falou mais do que talvez quisesse. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação sobre o voto da ministra Rosa Weber e a conclusão desse julgamento, desse último julgamento, no último dia do ano do Supremo. Olá, Recondo, olá, Juliana, Diego. É muito bom estar aqui nesse último Sem Precedentes do ano. Acho que a primeira coisa a dizer é que foi uma grande vitória da ministra Rosa Weber. Uma vitória por vários motivos, Ela ser a relatora que deu uma cautelar na época muito polêmica, suspendendo, inclusive, essas despesas, que conseguiu apoio na época, o colegiado do Supremo referendando a sua decisão, então ali já foi uma coisa importante, mostrou que ela tinha apoio. Na época a gente até falou sobre isso, ela deu a cautelar, as pessoas falaram, nossa, que atípico para a ministra Rosa Weber, dar uma cautelar assim tão polêmica. A gente falou assim, mas exatamente por isso seria surpreendente se ela desse para ser derrubada. E ela realmente estava certa na visão dela, não só que ela foi confirmada, como depois, como o presidente levando esse caso como um dos poucos casos que ela levou para a presidência, e como, quando você antecipou aqui, ela só levou casos que ela pretende pautar. Esse foi um critério que ela teria anunciado, que se ela levou é porque ela pretende pautar. A gente tinha antecipado que deveria ser para novembro, acabou ficando para dezembro, dessas coisas que acontecem no calendário do Supremo. E ela pautou e conseguiu, de fato, que fosse julgado, que o julgamento terminasse nesse ano, e que, no mérito, o voto dela foi o voto que prevaleceu, sendo seguido por outros 5 ministros do Supremo, então nós temos 6 votos seguindo integralmente o voto dela. Então acho que a primeira coisa a dizer é uma grande vitória dela. Não tenho nenhuma dúvida que qualquer biografia, retrospectiva, qualquer narrativa futura sobre a importância da ministra Rosa Weber, sobre seu período no Supremo, esse caso vai ser um caso de destaque, se não for o principal caso de destaque. Eu sei, claro, que tem uma expectativa para eventualmente o voto que ela vai levar, provavelmente pautará no caso de aborto, que está com ela. Mas aí eu já diria que as perspectivas talvez não sejam exatamente as mesmas, Por mais que seja um voto importante, é improvável que ela consiga, talvez assim, que seja um julgamento célere, que ninguém peça vista, que não demore muito mais, talvez seja um caso que seja terminado só depois que ela saia da presidência do Supremo. Pode ser muito importante, eventualmente, caso o voto dela seja confirmado no futuro. Mas eu diria que é improvável, nunca se sabe, mas é improvável que seja algo desse mesmo tipo, Uma cautelar que foi dada, que foi confirmada, foi pautado, foi confirmado no mérito, tudo no decorrer de um tempo curto e além de tudo, na presidência dela. Agora, sobre o voto, a gente tem um monte de coisa para falar, todos nós ficou de 1 hora discutindo, então vou pontuar só algumas coisas breves que me chamaram a atenção. Então, eu achei que ela foi muito inteligente no uso que ela fez
das manifestações do próprio Congresso, né? Ela começa o voto dela falando, olha, recebi ontem essa proposta de alteração das regras, e mais para frente ela fala sobre as informações que foram prestadas, e conforme as próprias informações que foram prestadas mostravam a dificuldade do Congresso de esclarecer especificamente quem determinou o quê, quem que era responsável por qual gasto, como eles tinham sido gastos efetivamente, e ela falou, então ela usou isso, digamos assim, como argumento para ela própria. Eu achei isso, o próprio fato de que o Congresso está mudando mostra que é preciso mudar, mostra que assim não pode ficar, e o próprio fato de que nem o Congresso consegue, depois de provocado e com um ano depois, nos esclarecer de maneira clara o que está por trás desses gastos, mostra que o sistema também não funciona. Então eu achei que isso é uma coisa que me chama a atenção. Outra coisa que chama atenção, a gente na anterior falou, uma parte disso tinha a ver com práticas. Então eu lembro de a gente levantar exatamente essa questão no programa, tipo assim, como que você declara inconstitucional práticas, né, na prática? Como que o Supremo faz isso? Tipo assim, a não ser que vai ser um voto que vai olhar ali para as emendas do relator e dizer, tem essas duas possibilidades aqui que são pequenininhas e que não tem problema, essa terceira que abre a porta era inconstitucional e ponto. Então, a não ser que fosse um voto que fosse assim e que seria um voto que declararia totalmente inconstitucional, basicamente, era difícil imaginar como que você vai mudar práticas, né? Algo que não é impositivo, que na prática está funcionando como impositivo, assim por diante, e foi exatamente isso que ela fez. Então, acho que ela, não só ela fez, como ela conseguiu mais 5 votos para fazer isso, que era exatamente, digamos, a decisão mais objetiva, mas ao mesmo tempo mais ampla, né? Inconstitucional e ponto. Mais drástica, né? Mais drástica no sentido, né? Sem deixar uma fresta para que o Congresso mudasse a sua resolução para ir adequar ao que o Supremo dissesse. No final das contas, a gente até mencionou isso, né? A não ser que aprovassem uma PEC, como disse o ministro Gilmar Mendes, mas pelo voto dela, assim, praticamente fecha todas as brechas para a manutenção dessa prática, enquanto os outros ministros, alguns outros, né, ministro Toffoli, ministro Alexandre, ministro Nunes Marques, ministro Alexandre, Toffoli e Gilmar, criavam ali algumas regras e deixavam brechas para que o orçamento secreto ou essa forma de emenda de relator permanecesse, mas com critérios. Ela não, ela fechou a porta. E você está mencionando isso, Tomás, e desculpe ter te interrompido, mas às vezes parece uma coisa simples, né, num julgamento como esse, ele terminar sem pedido de vista. Havia muita gente aí escrevendo, quem é que vai pedir vista? Vai ser esse, vai ser aquilo? Ninguém pediu vista. E o julgamento correu para terminar no dia 19 de dezembro. Não era uma pressão do Congresso Nacional, assim, queremos saber uma regra. O Congresso queria que não tivesse, parte dele queria que nem terminasse esse julgamento. A ministra Rosa Weber conseguiu conduzir até o final e fazer terminar no dia 19 de dezembro. Nós terminamos o ano com o orçamento secreto derrubado e agora com o novo governo assumindo com uma certa previsibilidade. Não é pouca coisa. Não, e eu ia chamar atenção para isso, né, que você falou que é mais drástica, mas é uma dessas coisas do Supremo, né, que tem uma leitura disso que você pode considerar essa decisão dela em sua amplitude, né, declarando simplesmente constitucional essas emendas do relator, seria mais intervencionista em algum sentido, né? Mas é curioso que tem uma leitura sobre isso que é o contrário, né? Digamos, no sentido de que é a função formal mais clássica de uma corte constitucional. Ela olha para uma norma específica, no caso autorizativa de um tipo de emenda por parte de um ato normativo da Câmara, no caso, e daí ele pega e olha para aquilo e fala, isso é inconstitucional, ponto. Né? Então, claro que vários outros votos que não conseguiram formar a maioria, que permitiam, em certa medida, que alguma medida essa prática continuasse, mas estabelecessem balizas, eu só queria chamar a atenção que isso me parece um Supremo que é mais intervencionista no sentido que é um Supremo que está quase legislando, está quase aqui falando assim, eu não vou simplesmente dizer que isso é inconstitucional para você, eu vou aproveitar e meio que já fazer para você aqui um mini regimento que te diz tudo o que você precisa saber, você só precisa formalizar isso num documento posterior que passa a ser constitucional. Estou prestando para você um serviço de consultoria sobre como fazer isso constitucionalmente. E eu acho chamar a atenção que isso não é o voto que ela fez. Então, por um lado, ele pode ser visto como mais intervencionista, mas tem um sentido desse voto que ele é menos ativista, né? Ativista no sentido de que o Supremo assumindo funções praticamente legisladoras ao votar. Eu só sei o seguinte, Tomás, o Diego está se coçando para discordar da gente e a gente já sabe qual vai ser o ponto de discordância dele. Eu vou aqui passar para a Juliana, para depois a gente ouvir o Diego, porque eu sei que ele vai discordar do que você falou agora.
Mas eu queria ouvir a Juliana antes também sobre o voto e vitória, essa vitória da ministra Rosa, e se você vê, Juliana, algum outro caminho, algum outro argumento aí que ficou pelo caminho, ou se você acha que da forma como a ministra Rosa conduziu no seu voto a argumentação, é super preciso para dizer, olha, ela conseguiu entregar o que ela prometia. Olá, Recondo, Tomás, Diego. Eu me surpreendeu um pouco, talvez, com relação àquilo que a gente falou, conversou bastante na semana passada, né? Os fundamentos que ela poderia utilizar e as gradações que ela poderia fazer. Talvez um pouco tenha me surpreendido, que eu acho que o ponto principal do voto dela tem a ver com corrupção, né? Toma lá da cá, violação a um certo republicanismo, ela fala muito de patrimonialismo, né? Então ela associa esse desdobramento, a execução do orçamento secreto da maneira como foi ao instituto em si, né? E tem inclusive um tópico do voto dela que é apenas, né, relatando os escândalos que foram divulgados pela mídia com relação à aplicação dessas verbas de maneira totalmente, né, abusiva, absurda, etc. Eu não acho que ela deixe de fora os outros fundamentos, inclusive acho que as saídas que o ministro Dias Toffoli, né, as alternativas que tinha a ver com estabelecer um parâmetro de isonomia e proporcionalidade na distribuição desses recursos a partir da ideia de desigualdades regionais e socioeconômicas e também respeitando os repasses, valores, né, percentuais dos repasses que já foram feitos para o município, então considerando isonomia a partir dessa perspectiva, e a proposta alternativa do ministro Alexandre de Moraes, que previa uma distribuição desses recursos a partir de uma isonomia e proporcionalidade com relação às bancadas, né, dividir em maioria e minoria, e depois um proporcional com relação ao tamanho da bancada, o voto dela abrange isso, né, porque a isonomia é uma das preocupações centrais do voto, mas não é a principal, a meu ver, né? A ênfase, a tônica dela está na questão da corrupção, no desvirtuamento, tanto que ela faz toda essa recapitulação da CPI do PC Farias, da CPI dos anões do orçamento, e é interessante que ela busca fazer um movimento de deferência, né, inclusive ao Congresso, quando ela faz isso, porque ela diz, olha, isso daqui era o próprio Congresso buscando sanear esses problemas com relação à distribuição do orçamento, então indicando problemas, etc. Mas me parece que a ênfase, né, pelo menos o voto oral dela, o tempo que ela despendeu na tribuna foi mais voltada para essa questão, embora não acho que ela tenha deixado a descoberta os outros aspectos que apareceram nessas alternativas posteriores, sobretudo ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre de Moraes. Eu vou chamar logo o Diego, porque tem muita gente que nos ouve aqui no Sem Precedentes e diz que a gente discorda pouco. Mal sabe o que a gente fala antes de começar a gravar, né? Mas, Diego, vou te chamar só com a seguinte provocação. Discorde aí da gente, vai lá. Pois é, Felipe, a gente ficou aqui debatendo 1 hora antes do programa, mas os argumentos de vocês eram tão bons que eu fui melhorando aqui minha posição, fui me aproximando, ou como os ministros supremos gostam de dizer, evoluí na minha posição. Então, acho que tem ênfases diferentes, mas eu não discordo do que, né, da leitura do Tomás e da Juliana, mas em alguns momentos eu acho que eu ficaria... Bom, eu fiquei um pouco insatisfeito com alguns aspectos do voto da ministra Rosa Weber, no seguinte sentido. Primeiro, eu acho que a Juliana apontou essa ênfase na corrupção, né? E o Tomás já tinha apontado antes também uma certa visão, acho que no programa anterior, do qual eu não participei, já tinha apontado uma certa visão de que a barganha é ruim de alguma forma, a barganha na política é ruim, né? Eu acho que tem um problema que me chama a atenção no voto da ministra Rosa Weber, que é o seguinte, no fim, né, ela poderia conseguir justificar o que é de fato a parte positiva da decisão dela, né? E aqui também a discordância é menor do que era quando a gente estava conversando, porque vocês me iluminaram, mas com legalidade e com publicidade. Eu acho que isso seria suficiente para ela conseguir chegar no ponto que ela chegou, né, de declarar ali inconstitucional que não pode ter vinculação, né,
Isso não pode ser criado dessa forma, esse caráter aparentemente impositivo, e precisa ter publicidade. Agora, ela fala uma série de outras coisas que são muito problemáticas para chegar nesse caminho, né? Então, eu vou pegar aqui um trecho do voto dela, em que ela diz que o condicionamento da liberação de recursos contemplados nessas emendas à adesão de parlamentares aos interesses do governo em votações, ainda que potencial, evidencia verdadeiro desvio de finalidade na distribuição dos recursos orçamentários, revelando uma estrutura incompatível com a separação de poderes. Qual que é o problema desse trecho? Eu acho que isso é uma coisa que aparece em outros trechos do voto dela. É que ela parece, em alguns momentos, dar a entender que, né, parlamentares diferentes, numa configuração de forças e uma negociação que precisa ocorrer para você fazer leis e políticas públicas no Brasil, no presidencialismo de coalizão, que isso em si é um desvio de finalidade, que certas pessoas, certas lideranças políticas tenham mais a oferecer para o governo, então recebam mais recursos, ou o que quer que seja a moeda de troca, né? Moeda de troca legal, evidentemente, mas ela parece dar a entender que essas coisas são inconstitucionais. E a ideia de isonomia me parece uma bola meio mal parada no voto dela. Ela menciona algumas vezes, não é o coração do voto, mas aparece ali. E eu me pergunto o que ela quer dizer com isonomia. Então, todos os parlamentares, né, é inconstitucional que certas bancadas, que certos parlamentares, que certos grupos políticos recebam mais do que outros. Ela não chega a responder afirmativamente essa pergunta, mas eu acho que ela coloca a bola na marca do pênalti, né? E é uma visão bastante estranha de como funciona a política e o presidencialismo de coalizão no Brasil, mas não é, de modo algum, exclusiva da ministra Rosa Weber. É uma visão negativa dessas barganhas que são necessárias para se aprovar leis no Brasil, que eu acho que a gente encontra há décadas nos votos do Supremo. Aliás, há décadas não, acho que começa mais nos anos 2000 em diante, né? O Supremo falando ali de fidelidade partidária, depois de financiamento de campanha, é uma ideia de que, né, é uma oposição entre o interesse paroquial, que está associado à reeleição do parlamentar, e o que seria o interesse nacional. Agora, como que você vai conseguir negociar com parlamentares e fazer política pública abstraindo ou proibindo, tornando inconstitucional que eles estejam preocupados com a reeleição? Eu não sei como é que ela consegue resolver isso. Então, acho que no voto dela, vou concluir essa primeira intervenção dizendo o seguinte: ela chega a um resultado final que, de fato, uma solução engenhosa, bem focada, né, na regra específica. Ela não chega a avançar em ficar formulando critérios sobre como, de fato, acho que ela tem muitos méritos. O voto, especialmente se considera o tamanho do problema que estava ali, né, diante dela, né? Mas para chegar nessa solução, que é uma solução modesta, fala-se coisas que não só são muito ambiciosas, mas que me parecem ecoar uma tradição no Supremo de você refletir, quase dizendo que é inconstitucional você fazer barganha. E é difícil entender o que seria, então, o contrário disso, né? Como é que seria uma política sem barganha, com isonomia plena, todos os parlamentares só podem receber a mesma coisa em negociações com o governo? Como é que você constrói uma base assim? E aí, eu acho que é importante pensar que às vezes parece que no voto, né, o problema é resolvido por você, então, tirar as amarras do executivo. Ela fala isso no voto também, né? O executivo não pode ficar sujeito a esses caprichos de lideranças individuais do parlamento, né? Ele precisa poder fazer política nacional. É verdade, mas não dá para ter isso, tirando essas amarras do executivo, não dá para ter isso e achar que o executivo não vai também fazer barganhas, não vai, de agora, livre dessas amarras, né, dizer, bom, o que eu preciso conversar aqui, né, alocar recursos diferentes para grupos políticos diferentes para eu conseguir aprovar as minhas medidas. Então, acho que tem uma tensão mal resolvida aí nesse voto da ministra Rosa Weber. O resultado é um resultado até, né, focado, modesto, acho que é bastante cioso, eu diria até, da separação de poderes. Agora, nos fundamentos, a gente vê uma coisa mais tradicional, infelizmente, no Supremo, que é essa pancada, né? Parece muito o tom dos votos do financiamento de campanha, né? Dizendo que o Congresso é autointeressado, por definição. O Congresso não pode botar nas mãos do Congresso porque eles vão querer a reeleição, porque eles vão pensar nos interesses deles, e o presidente, de alguma forma, aí que vem a tensão mal resolvida. Como é que o presidente vai estar fora disso? Não está, ele está dentro da política também, mas enfim.
Acho que isso é um problema do voto que me chamou a atenção. Eu acho que esse ponto que você enfatizou é importante, esse ponto final, né, de que é uma prática comum do Supremo e a gente está acostumado a ver esses votos. Então, está longe de ser excepcional, e eu até diria que talvez nesse caso fosse um requisito para um voto num caso tão controverso. Talvez ela tenha se sentido impelida a não, já que, né, já existe no mérito um impacto, não causar na forma, digamos assim, embora seja algo que a gente diga, né, que é necessário no Supremo votos que tenham talvez uma fundação mais consistente, menos ampla, que discuta menos, né, os fundamentos do mundo, mas não foge à regra do Supremo, e eu acho que talvez esse não fosse o caso para ela fugir, né? Talvez ela precisasse disso. E eu acho também que, embora ela faça considerações variadas, duas coisas. Uma, eu acho, a preocupação dela não está tanto na relação entre executivo e legislativo, e eu acho que ela se blinda disso dizendo, estou seguindo aqui o arranjo constitucionalmente colocado. Então, a Constituição prevê, lá no seu artigo 166, né, todo um regramento para emendas, e isso deve ser obedecido dessa maneira. Então, a distribuição ela tem que obedecer isso. Então, ela dá várias razões, ela trata de vários assuntos, mas mesmo na fundamentação, me parece que ela se restringe, ou ela se alinha, né, com o texto constitucional, e eu acho que é uma aposta segura, né? Ela volta para o texto da Constituição e se mantém ali. Então, eu concordo que ela fala sobre muitos assuntos, né, mas não, na linha do que você falou, isso não é incomum, e eu acho que, ao voltar, da mesma maneira como o ministro Fachin faz, né, remeter ao texto constitucional, ela se estreita, né, ela pega aquilo e condensa em algo que está posto, que está colocado na Constituição. Então, acho que ela faz esse movimento de uma maneira interessante, não fica tão solto, até como a gente costuma ver em outros votos que são muito baseados, né, em argumentos principiológicos e menos nas regras explícitas da Constituição, e eu acho que ela faz esse esforço, sim, de voltar às regras específicas da Constituição. Eu acho que no que a gente concorda, me parece, é que essa parte do voto talvez fosse estritamente quase que desnecessária para ela chegar onde ela chega. Por mais que a Juliana disse... comentário, Tomás, me permita só um comentário, desculpe te cortar, mas quando saiu o voto dela e você pegou e leu, você de nós aqui foi o primeiro a ler no escrito, você foi pegando e falando, dessa página até essa página era dispensável. Eu lembro de você mencionando isso de cara. Exatamente. E tem a ver, e era dispensável nesse sentido, estritamente necessário para chegar, né? Quais são os argumentos sobre inconstitucionalidade estritamente necessários para declarar inconstitucional? Agora, sociologicamente, como funciona a prática argumentativa no Supremo, como que essa legitimidade social e profissional é construída, daí eu tô com a Juliana, né? Acho que não é o momento da ministra Rosa Weber marcar uma posição, talvez, dando um voto de 20, 30 páginas, preciso, pontual, que não precisa de mais nada. Ela já está fazendo muita coisa nesse voto, achar que ela nesse voto... Né? Mas eu assim, em números... 93 páginas eu não acho que precisava ter, realmente. E acho que tem essa tendência, mas que não é dela, é do Supremo, né? Então, ainda mais nesses temas que envolvem patrimonialismo, que envolvem corrupção, daí eles não resistem, eles têm que entrar em toda uma discussão quase que de história do Brasil, tem que citar Raimundo Fauro, tem que citar Vitor Nunes Leal, além de tudo, que é foi ex-ministro Supremo, nome da biblioteca do Supremo, então tem essa... ministro Cassado, tem todas essas coisas assim, além de tudo, né? E nada contra, eu acho excelente o livro dele. Mas o que eu estou dizendo é que quando eles entram nessas coisas, às vezes eles começam a fazer argumentos tão amplos que parece que a gente fica assim, mas então, que eu acho que era a crítica do Diego, então por esses argumentos aqui, não só isso é inconstitucional, como todas essas outras coisas aqui deveriam ser inconstitucionais. Exato, abre uma porta gigantesca para o que o Diego estava mencionando. Não entrega tudo isso que ela mencionou. E a minha resposta para o Diego foi formal sobre isso, né? Então já está antecipando as coisas que mas isso não é objeto dessa ação. Essa ação está questionando emenda do relator, orçamento secreto, RP9. Ele até pode ter razão que se tiver amanhã uma outra DPF questionando outro tipo de coisas, práticas de contingenciamento, algo do tipo, você poderia dizer, então por esses argumentos aqui a ministra Rosa Weber teria que então votar contra a continuidade disso também. E pode até ser que esteja verdade, mas eu só achei que
A minha crítica a isso, eu dizia que é engraçado que o ponto que ele enfatizou aqui talvez seja o ponto que a gente mais concorda. Que eu acho que no voto dela, e não só dela, de outros ministros do Supremo, que tem muitas coisas com as quais eu concordo, que chega a uma conclusão importante, e tem um impacto importante, tem em certos momentos uma visão que parece criminalizar ou deslegitimar a política de uma maneira que é meio curiosa e que ela é muito retórica, mas é difícil você entender qual que é o conteúdo disso, né? Então apareceu muito essa ideia de o problema dos deputados e seus interesses paroquiais. Isso é uma coisa que particularmente me incomoda, porque eu acho assim, o interesse paroquial do outro é sempre paroquial, né? Do ponto de vista da comunidade que tem um deputado que tem a sua base eleitoral naquela região e que traz alguma coisa que de fato é pedida por aquela população, para o seu eleitor, tem uma narrativa inversa disso, que é a narrativa de, nossa, isso é um deputado responsivo, que ouve as demandas locais da sua população. A gente com frequência critica a falta disso. A gente diz, nossa, esses deputados, as pessoas nem sabem quem elas elegeram, as pessoas não demandam dos seus deputados, os deputados não são responsivos para a sua base. E veja bem, eu não estou falando de escândalo de corrupção, de gente trazendo dinheiro para realizar, sei lá, extração de dente que não pode ser feita porque tem mais dente que tem habitantes naquela cidade ou algo do tipo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que, exatamente, nessa retórica, às vezes ela fica tão ampla, que você fala assim, não, então, calma aí, então o que é inconstitucional? Né? Como o Diego disse, então, barganha, né, entre o apoio de um deputado para uma votação numa legislação e a contrapartida é o governo federal apoiar uma outra coisa que é do interesse dele, isso não é do normal da política. É difícil isso, o Supremo, quando entra isso, em práticas mais amplas. Mas a gente também não pode cair numa resposta que eu acho que é inocente, que é dizer assim, não, então a gente tem que olhar sempre no individual, no caso concreto, provar que teve corrupção, isso é coisa para MP. Eu acho que o Supremo, nesse caso, ele navegou uma linha interessante, que foi de nem dizer, tá tudo ok, os desvios ficam com o MP, a gente não tem nada a ver com isso, e nem, na prática, criminalizar a política. Pelo menos não no que foi decidido. Foi dizer, olha, essa prática específica que tem aqui não tem embasamento legal. E daí nisso eu tô com a Juliana. Eu acho que existe um voto mais curto que não precisaria entrar nessas questões todas, que basicamente diz a questão de transparência não é suficiente, porque se fosse só transparência, talvez as medidas dos votos vencidos, que exigiam só transparência, fosse o suficiente para ser constitucional. Claramente não é isso que a ministra Rosa Weber e os outros 5 ministros acham. Não é só uma questão de transparência. E daí começa a entrar em questões de eficiência e isonomia. Eu acho que as questões de eficiência e isonomia, apesar de bons argumentos, elas têm o problema de que, na prática, o orçamento não funciona de maneira super eficiente nem super isonômica. E talvez a gente nem queira que seja assim, porque a política nunca vai ser super eficiente e super isonômica, né? Um planejamento centralizado, burocrático, talvez almeja ser isso. Não que funcione. Mas esse é o argumento quase que antipolítico, né? Na bagunça da negociação política, talvez realmente as coisas não sejam as mais eficientes e nem as mais isonômicas. Quem está com o governo, quem está na base do governo, quem compõe a maioria, vai conseguir levar mais do que quem está na minoria. E faz parte. Isso é parte, inclusive, do custo de quem quer ser oposição, e tudo bem, né? Isso está dentro da negociação da política. E os argumentos para esse lado, eles tendem às vezes a parecer que então tem que ser ultra eficiente e ultra isonômico. E quase que leva para 2 pontos diferentes opostos. Ultra eficiente, então não pode ter deputado negociando. Vamos partir para um planejamento. Ultra isonômico, então a gente vai dividir o orçamento percentualmente, cada deputado leva a sua partezinha e leva para o seu lado. Uma palavra? E não é nenhuma das duas coisas, diga. Mas posso trocar uma palavra? Eu acho que o que se exigia ali no voto, inclusive da ministra Rosa e de outros, é minimamente eficiente, minimamente isonômico nesse ponto. Pode. E ele... Não igualitário. É isso, exatamente. E mais, né? E mais, até mesmo quando a ministra menciona os vários casos de corrupção, as CPIs e tal, é claro que isso é super importante, isso é parte da nossa história, parte de um problema de orçamento, óbvio, né? Isso está registrado na história. Mas o que nós estávamos vendo agora e o que estava acontecendo em Brasília não era muito esse debate sobre corrupção. Não era esse o caso. Até havia ministros vencidos que disseram o seguinte: uma Polícia Federal desaparelhada e uma Procuradoria-Geral da República que volte a atuar podem resolver o problema do orçamento secreto. Tinha ministro que dizia isso, mas pela parte da corrupção. Mas o problema também era de relação de poderes e ter na presidência da Câmara dos Deputados alguém que ditava para onde iam os recursos. O que estava em jogo em Brasília era muito isso, era da relação. Lula vai ter outro tipo de relação com o Congresso Nacional, se inaugura um novo momento de tipo de relação. Se vai ser bom ou ruim, aí depende deles, depende da política. Mas
era muito mais do que simplesmente a CPI dos anões do orçamento. Claramente, e daí eu acho que, terminando só o ponto que era, então, se transparência não era o suficiente, isonomia e eficiência, às vezes são argumentos que fazem parecer muito maiores, tem que levar muito mais coisas do que são necessárias, a pergunta talvez seja, então, por que não ficar em legalidade estrita? Né? Na linha de que o 66 não permite isso, que era a linha que a Juliana estava apontando. Que seria, talvez, mais do que suficiente para fazer tudo que a ministra Rosa Weber faz. Eu diria que uma parte porque não é assim que o Supremo funciona, não é assim que eles argumentam, não é assim a prática argumentativa do Supremo em relação a esse tipo de decisão, mas talvez tenha um ponto a mais, que é relevante e que você já mencionou, que foi levantado pelo ministro Gilmar Mendes, mesmo que rapidamente, quando ele falou: o que acontece se amanhã tiver uma emenda constitucional que preveja expressamente na Constituição esse poder do relator? A gente faz o quê? Eu diria que se você tivesse um voto que fala só sobre legalidade estrita, talvez você tenha que daí dizer que isso também é inconstitucional. Eu acho que eles pelo menos deixaram ali alguns argumentos, deixaram ali digamos, estruturas básicas para permitir que mais para frente, mesmo que tenha uma emenda constitucional nesse sentido, a gente tem alguns votos, não sei se a gente teria maioria para isso, para um controle de emenda constitucional, mas tem nesses argumentos aí sim, talvez argumentos para possível declaração de constitucionalidade, seja total, seja parcial, seja uma interpretação conforme, algo do tipo, de uma eventual emenda constitucional que traga isso de volta para o nosso sistema, que não está fora de cogitação. Porque se uma coisa que é dessa história que você está mencionando, Recondo, que eu acho que é importante a gente mapear, a gente tem uma tendência, o que a gente tem visto é o Congresso, de maneira geral, deputados, senadores de maneira específica, conseguindo mais poder sobre o orçamento diante de presidentes fracos. É esse o nosso histórico. Né? O orçamento impositivo, com seus méritos ou contra seus méritos, tem gente que vai achar positivo, tem gente que vai achar negativo, vem em 2015. Vem em 2015 por quê? Porque era o primeiro início do governo Dilma Rousseff, que era um governo que estava enfraquecido na sua popularidade e na sua relação com o Congresso. E o que a gente está vendo aqui agora, RP9, isso aí é de 2019, acho que junho de 2019, se não me engano, que é o quê? Primeiro semestre, finalzinho do primeiro semestre do governo Bolsonaro, também enfraquecido, também sem base, também com graves, sérios problemas de popularidade. Exatamente. É claro que se o governo Lula for super bem sucedido, ele estiver super bem popular, ele construir uma base, a gente não vai ver isso. Mas se daqui 1 ano ou 2 a gente tiver um problema econômico ou de popularidade, a gente pode ser que a gente veja um Congresso fortalecido diante do presidente fraco, e a gente pode ver isso voltando via emenda constitucional em alguma medida. E o Supremo tem que estar se protegendo para isso no futuro, talvez. Então, mas aí eu vou discordar, né? Se eu entendi corretamente, vocês estão, em parte ao menos, justificando o voto da ministra Rosa Weber ter colocado todas essas coisas que não eram necessárias, porque era um caso importante, é assim que o Supremo argumenta, tem que falar de várias coisas. Mas eu acho que não é só retórico. Acho que tem coisas nocivas aí, tem implicações ruins. Então, por exemplo, nós concordamos que tem uma coisa aí que talvez a gente discorde no quanto que isso é uma implicação relevante do voto, mas no mérito a gente concorda que essas coisas que ela está falando sobre política e barganha não são, não são corretas, ou não são uma visão que deveria ter uma atenção muito maior aos argumentos que você está fazendo, se o que você está implicando em última instância é que a barganha é inconstitucional, por exemplo. E eu acho que isso tem efeitos nocivos. A gente conhece como o Supremo funciona e justamente o que a gente vê eles falam qualquer coisa agora, aí daqui a 3 anos alguém vai citar esse voto falando, esse tribunal já decidiu ali, naquele caso do orçamento secreto, aí o Tomás vai dizer, não, mas ali o objeto da ação era outro, e o Tomás vai ter razão ao falar isso. Não quer dizer que esse argumento muito bom de que o objeto era outro vai fazer sentido daqui a 3 anos. Não vai. Eles vão dizer, não, lá atrás, no excelente voto da ministra Rosa Weber, ela já observou essa prática nociva do toma lá da cá, esse tipo de coisa, que é desvio de finalidade do orçamento público, você investir, fazer acordos pensando em se reeleger. E uma outra coisa que eu esqueci de mencionar que ela faz no voto, quando ela fala de publicidade, eu fico meio na dúvida se é só um piso mínimo de publicidade, porque chega uma hora que ela fala assim, os acordos políticos informais podem existir, mas eles têm que tender à formalização, você tem que poder saber quais foram esses acordos. É muito estranho você tentar puxar esse fio e saber onde ele vai levar. Então, um presidente faz um acordo com uma liderança política, que às vezes você pode ter uma leitura na imprensa, uma leitura do cenário político que diz tem aqui um acordo entre essas forças políticas,
mas isso tem que estar formalizado, isso tem que estar, você tem que ter, então, estou exagerando, mas só para pensar, né, uma implicação absurda de algumas frases que estão ali. Você tem que registrar em cartório dizendo, eu faço um acordo com a deputada Juliana, líder do partido tal, trocando essas coisas aqui por essas outras. Essa é a publicidade que ela está exigindo. Então, assim, eu acho que tem ali, e a gente às vezes fala em cavalos de Troia, né? Porque parece que o ministro está colocando o negócio para puxar lá na frente. A gente sabe que tem ministros que fazem isso muito. Não acho que é o caso da ministra Rosa Weber. Ainda mais... Ela nem estará lá, né? Exatamente, né? Quando ela não vai poder sair do cavalo de Troia quando, né, a noite cair sobre Troia, ela não vai poder estar lá para fazer a surpresa. Mas ela vai poder, como ex-ministra, dizer, lá no meu voto eu já dizia isso, que isso eles continuam podendo fazer sempre. E ela vai ser muito elogiada. Quando Troia, né, estiver sendo invadida, eles vão dizer, ainda bem que a ministra Rosa Weber nos colocou aqui dentro desse cavalo. Mas eu não acho que é deliberado, mas eu acho que é ruim. Eu acho que é ruim no mérito, as coisas que fala, eu acho que é ruim porque gera depois fios que vão ser puxados, que eu acho que o Supremo deveria ser mais responsável, né? Se não é estratégia, e eu acho que não é o caso dela, deveria ser mais responsável com relação aos argumentos que você coloca que vão depois ser usados para essas coisas muito controversas no futuro. Diego, diga lá, só Felipe. Para falar sobre esse ponto que você mencionou, quem muito usa essa estratégia, né, de plantar algo para depois escolher, é o ministro Gilmar, né? No próprio voto... Era quem eu estava pensando. Quando ele menciona, temos um encontro marcado, é muito clássico dele dizer isso, né? E tem algo que é de plantar para o futuro, mas ele também de estar começando a pensar, né? Será que a gente tem que discutir isso aqui? Uma das coisas que se menciona, o ministro Fachin menciona muito claramente, é a própria definição de que as emendas individuais são impositivas. Teve ministro ali falando o seguinte, olha, será que é? Será que também não viola o princípio da eficiência, o gasto impositivo das emendas individuais? Será que não viola essa, por exemplo, será que o voto do ministro Dias Toffoli, que criava condições para a execução e destinação das emendas de relator, ele não deveria abarcar as emendas individuais também, para ter eficiência? Por que só para as emendas de relator e não para as emendas individuais, se o orçamento é o mesmo? Tem algumas pontas que ficam soltas, e ouvindo você, eu fico com uma provocação que será que, como você mencionou agora, será que não foi um voto escrito para ficar, para a história, e às vezes mais do que entregar algo muito objetivo? Talvez seja, né? Talvez seja. Daquelas coisas, né? A prática, como acho que a Juliana mencionou, corriqueira do Supremo, e que ela fez a mesma coisa. E só uma observação, eu partilho totalmente com o Diego da preocupação dele, e acho que num voto muito longo tem esse risco, inclusive de falar, né, de não manter uma certa coerência, mas eu só aqui para dar uma defendida adicional aqui, para ressaltar uma coisa desse voto, que é um momento de cuidado aqui, justamente com relação a essa questão, né? Ela fala aqui no parágrafo 98, enfatizo em absoluto se está a negar que o parlamento seja o lugar em que se faz política, é sem dúvida o locus natural de negociações frequentemente informais ou que se iniciam como informais e seguem a trilha natural de adensamento até se formalizarem em propostas legislativas, etc., etc. E ela fala, todavia, quando previstas na Constituição as condições, não apenas de forma, mas de substância para a prática de determinado ato, sua validade e eficácia passam a depender de sua conformidade a essas condições. Então, me parece que, mais uma vez, ela toma esse cuidado de retornar à Constituição e dizer, olha, o que está na Constituição tem que ser no jeito que está na Constituição. Não dá para você fazer uma coisa fora da Constituição, né, que é aquela discussão, porque existe uma lacuna, mas não dá para você fazer uma coisa fora da Constituição que subverte o que está na Constituição, que parece que é a afirmação que ela faz com relação às emendas de relator em comparação com as outras emendas individuais de bancada que estão previstas na Constituição. Me parece, então, aí o problema é a informalidade ou o fato de você não atender as condições previstas na Constituição? Mas era a provocação que eu ia fazer para você, Diego, do seguinte, o nível de informalidade desse negócio estava tão grande que todo mundo sabia da influência do Arthur Lira na definição da destinação dessas emendas de relator, e formalmente ele dizia, eu não tenho nada a ver com isso. Politicamente todo mundo sabia, e o nível de informalidade do negócio chegava a esse ponto. Então, mínimo, como eu falei, também fiz a provocação para o Tomás, né, minimamente eficiente,
minimamente isonômico, é a mesma coisa, minimamente formalizado. Sabe, o negócio estava uma barafunda. É que o voto contém essas coisas potencialmente contraditórias, ou pelo menos em níveis muito diferentes de exigência, né? Ele tem o mínimo, ele tem o máximo, ele tem eu não sou contra os acordos informais, desde que esteja dentro da Constituição, ele tem o acordo informal, é antessala da corrupção, são meu resumo, minhas palavras, mas algo que eu acho que está ali em alguns trechos, e eu acho que, enfim, isso é um ponto negativo, eu acho, do voto. Não, eu só queria pontuar que eu acho que por mais que não seja só explicação, mas acho que o que eu e a Juliana, não vou falar para a Juliana, pelo menos o que eu estava fazendo, era mais explicar que justificar. Explicar por que eu acho que a ministra Rosa Weber deu um voto assim, por mais que eu acho que esse não é um voto ideal, por mais que eu acho que tem problemas. Mas é verdade que nessa explicação tem um quê de justificação, né? Que é dizer, não dá para querer que ela seja, né, mais realista que o rei, né? Não dá para querer que ela dê um voto que seja muito heterodoxo num caso tão importante. E eu acho que é mais difícil ainda para alguém que sofreu as críticas injustas que a ministra Rosa Weber sofre. Que com frequência, pelo menos, digamos assim, nos bastidores ou em lugares, de maneira injusta. De, assim, e ouvimos agora as mesmas coisas, tá, Tomás? Nesse caso, tá? Ouvimos de novo as mesmas. Quem é essa pessoa para fazer o negócio? Quem acha que é? Sobre ela ter vindo da Justiça do Trabalho. Que é um preconceito duplo, na minha opinião, né? Que tem a ver com duas coisas diferentes. Tem a ver com o fato dela ser mulher, eu acho que isso é parte disso. Tem a ver com o fato que ela ter vindo da Justiça do Trabalho e tem um certo preconceito sobre quem veio da Justiça do Trabalho. E ela, por isso, é vista ou criticada às vezes como ela fosse menos erudita, menos constitucionalista, menos do que vários dos colegas delas. Então eu também acho que não dá para exigir que ela não vá dar um voto desse num caso tão importante como esse. Então eu acho que isso é parte do que a gente tem que levar em consideração. Dito que, assim, para deixar claro, eu estou chamando a atenção a isso para dizer que são injustas, tá? A ministra Rosa Weber, eu acho, não tenho nenhuma dúvida que em termos da qualidade dos votos dela é muito superior a muitos ministros que são vistos como erudistas e como os constitucionalistas e como tudo isso mais que tem ali dentro do Supremo, que inclusive costuma ser a minha resposta para quem faz esse tipo de crítica. Mas você já leu os votos da ministra Rosa Weber? Você leu os votos dela? E eu acho que, de fato, os votos dela são muito superiores, em geral, aos outros ministros. Mas ser muito superior não é que eles são... Também não dá para eles serem alienígenas. A forma de argumentar, a forma de discorrer, a forma... Eles ainda são votos de um ministro do Supremo, dialogando com outros ministros do Supremo e atendendo às expectativas e exigências que, digamos, que os próprios do Supremo colocam e que o nosso bacharelismo nacional acha que deveria ter num voto dessa... magnitude. Então tem um pouco de justificação, mas acho que tem mais explicação que justificação. Mas será que justamente porque a gente não admirou sempre o fato dos votos da ministra Rosa Weber não terem, né, essa camada de eu vou atirar para todo lado, eu vou, né, criar aqui, né, uma rede de argumentos com todos os princípios, né, vou falar de tudo, de Deus e o mundo aqui nessa decisão, vou dar uma lição super maximalista no sentido, justamente porque eu, pelo menos, não sei se vocês vão concordar, mas eu fiquei surpreso. Eu acho que esse é um tipo de voto com esses argumentos super ambiciosos e maximalistas que eu me acostumei a não ver nos mas votos ela é da relatora. Weber. Eu só chamaria atenção para isso, mas ela é relatora. Então ela não está só votando, ela precisa que os outros assinem. Só isso. Acho que mas será que isso ajuda os outros a assinarem? Eu também acho que não faria diferença. E eu acho que mais. Eu vou lançar a seguinte hipótese aqui. Esse voto tem duas camadas geológicas, né? Essa primeira já estava pronta há 2 anos. Essa primeira que a gente não concorda. Essa primeira está pronta desde lá de trás. Essa mais ambiciosa e tudo. E agora, no final, fez o funil que a Juliana descreveu. No fim, ela vira e fala, não, aí eu vou concentrar aqui nos dispositivos constitucionais, nessas coisas mais suficientes e necessárias para decidir. Mas, enfim, justamente porque eu aprovo a tradição de voto da ministra Rosa Weber, nesse ponto, me deixou insatisfeito. Bom, gente, eu vou aqui nos conduzir, como a ministra Rosa Weber fez ao final do voto dela, para a nossa última rodada, e eu peço desculpas aqui ao Tomás, eu vou antecipar o que seria o seu fato da semana, Tomás, porque a gente aqui ficou discutindo muito também da justificação do voto da ministra Rosa, dos fundamentos, etc.
Mas esse voto dela, e aí eu te chamo para esse diálogo aqui comigo, Tomás, porque a gente estava mencionando isso antes, é uma mudança significativa do que nós tivemos nos últimos 4 anos na relação do Supremo Tribunal Federal com o Executivo. Essa é uma decisão que pavimenta um caminho para o próximo governo, para o presidente Lula, um caminho muito diferente do que teve que trilhar o Bolsonaro. E foi muito importante, a decisão, uma das mais importantes do ano. Depois a gente faz um programa lá para o ano que vem, para a gente descrever um pouco mais desse ano. Mas queria que você mencionasse isso também, Tomás. É uma decisão que é uma virada de página, né, na relação do Supremo com outros poderes. Eu acho que a gente viu por 4 anos pelo menos, como você falou, um Supremo junto com o Congresso em alguma medida, contra um executivo... Na medida do possível, né? Na medida, e na medida desse apoio, na medida e no limite desse apoio. Né? Que a gente sempre fala sobre isso. É muito difícil o Supremo fazer algo quando o Congresso e presidente, executivo e legislativo estão juntos em sintonia. Né? Foi exatamente nesses espaços de dissonância, que às vezes vinham da Câmara e do Senado, às vezes só do Senado, né? Às vezes ou mais intensamente do Senado e assim por diante, o Supremo foi conseguindo atuar para limitar desmandos ou para atuar diante de omissões que nós vimos no decorrer desse governo, que era um governo ativamente beligerante contra o Supremo e contra dispositivos constitucionais, né? E, em certa medida, contra a ordem democrática, né? E no meio de uma pandemia ainda por cima. Então, o Supremo, nessa medida, estava muito mais, digamos, em sintonia com o Senado e Câmara em alguma medida, né? E agora a gente está vendo uma virada, digamos assim. Se essa virada vai ficar assim, vão ser 4 anos disso, eu não sei, mas a gente viu imediatamente 2 decisões que são muito positivas para o governo que está entrando, né? Para o presidente Lula, né? Essa sobre orçamento secreto, que além da sua inconstitucionalidade era algo que limitava e diminuía muito o poder do executivo sobre o orçamento e colocava e fortalecia demais o presidente da Câmara na sua negociação e na sua barganha. Isso ia ter impactos com políticas públicas, um monte de coisa que ia ser aprovado, o que não ia ser aprovado, que o governo consegue e pretende aprovar no futuro, então isso é importante. E, é claro, a negociação específica na PEC da transição, que envolve a questão, né, do Bolsa Família, Auxílio Brasil, enfim, a questão específica da liminar do ministro Gilmar Mendes, no qual ele basicamente disse que está fora do teto, pelo menos para o ano que vem, 2023, porque essa era uma pressão para o governo que assume no dia 1º de janeiro, poderia assumir não tendo como pagar a principal política pública do governo, o que tem implicações reais e materiais para uma parte da população imensa, inclusive que aumentou, né? Nós temos um problema de desigualdade que aumentou e de empobrecimento da população nos últimos anos e durante a pandemia. Então, isso tem um problema real na vida dessas pessoas, mas, além de tudo, do ponto de vista do governo, o governo certamente vai ser responsabilizado por algo que não tinha como evitar, né? Mas não tem jeito. Quem está na cadeira é que é responsabilizado. Se no dia 1º de janeiro o governo para de pagar esse auxílio, as pessoas afetadas vão olhar para o presidente Lula e vão se sentir traídas, abandonadas, ou assim por diante. Então, claramente, são 2 decisões imediatas, uma das quais uma liminar do ministro Gilmar Mendes, para quem acha que as coisas são mais simples do que elas são, acham que o ministro Gilmar Mendes é necessariamente em oposição ao governo federal ou em oposição a certas pautas que são sociais democráticas, né, como esse caso. Isso não é verdade, esse é um caso, inclusive isso é uma bandeira antiga do ministro Gilmar Mendes, esse caso específico, é por isso que ele que deu essa decisão, é por causa de que ele já era relator de uma ação antiga, de um tema que sempre foi caro a ele, digamos assim, essa questão desses tipos de auxílios específicos. E a gente, vamos ver se será que vai ser assim no decorrer dos próximos 4 anos, eu não sei, mas isso é uma sinalização importante de virada de chave. No primeiro ano, nenhuma dúvida, e foi muito rápido, né? 2 decisões super importantes para o próximo governo, tomadas muito rapidamente. Juliana. Eu faria só um adendo, né, sobre esse caso da liminar do ministro Gilmar Mendes, que foi aquele em que o relator originário, que era o ministro Marco Aurélio, ficou vencido, né? O mandado de junção impetrado pela Defensoria Pública, que tratava especificamente do caso
de um homem em situação de extrema vulnerabilidade. Na época a gente comentou aqui, o ministro Marco Aurélio dava uma decisão que contemplava imediatamente, né, essa situação. Então, previa o pagamento de uma renda básica universal imediato, e o ministro Gilmar Mendes, que acabou sendo o voto vencedor, postergou isso, né, exigiu que isso fosse incluído no orçamento posteriormente. Tinha um detalhe, eu acho, a mais, Juliana, que era a decisão do ministro, o voto do ministro Marco Aurélio, melhor dizendo, estabelecia um valor, se eu não me engano, que era de um salário mínimo para todo mundo. O voto do ministro Gilmar tem um tempo para se adequar e tem que ver que valor é. Tem que ver o executivo tem que ter um programa, né? O ministro Marco Aurélio ia adiante, né? Ele botava já o valor de um salário mínimo, se eu não me engano era isso, e para todo mundo. Então acabou gerando essa divergência e aí, como você disse, né, o ministro Marco Aurélio perdeu. E é interessante que esse caso volta com o ministro Gilmar Mendes, que, digamos, tinha dado o voto menos satisfativo ali na hora, né, viabilizando um caminho que é um caminho que também tem um grande impacto na política, né? Então também Juliana? E mais, liminar concedida no dia 19 de dezembro. Isso é muito a cara do Marco Aurélio, né, do ministro Marco Aurélio. E não vai submeter ao plenário agora, portanto fica para o ano que vem. Então, saudades aí do ministro Marco Aurélio, então. Diego, você para fechar? Só sobre essa coisa da decisão liminar do ministro Gilmar Mendes nesse caso, eu achei interessante que os peticionários, ou pelo menos pelas citações feitas no voto na decisão do ministro Marco Aurélio, tem um argumento, uma espécie de vedação de retrocesso ali, né? Agora que você colocou esse auxílio de R$600, você tem que encontrar os meios para manter isso no lugar. Mas é interessante que o ministro Gilmar, na decisão, ele não vai por esse caminho, ele deixa registrado que esse valor pode diminuir, inclusive, desde que com justificativa adequada, né? Então, basicamente, o que ele está dizendo na minha leitura o executivo vai decidir, não só pode abrir o crédito, né, para fazer isso, mas o executivo decide, inclusive, o valor. Esse valor pode ser menor do que isso. O que eu acho que talvez muitas pessoas que estavam, né, acolhendo positivamente essa decisão estavam fazendo uma leitura dela como se fosse mais maximalista, talvez, do que isso, como se ele estivesse dizendo esses 600 estão travados no lugar, mas não é bem isso que ele está dizendo ali, se eu entendi corretamente. Eu acho que ele falou mas eu chamaria atenção para... Você tem toda a razão sobre isso, Diego. É interessante que ele fala assim, não é que esse programa tem que ser mantido para sempre, primeiro porque a necessidade pode diminuir, por exemplo. Nem esse valor. Se a pobreza diminuir, né, que não é o caso, o problema é que ela aumentou. E o segundo, ele pode diminuir, mas você não pode usar argumentos genéricos de limites do possível, de incapacidade orçamentária, e eu só chamaria duas coisas. Esses argumentos genéricos, que muitas vezes é o tipo de argumento que o Supremo usa, mas os outros não podem usar, mas a outra coisa é que quem que vai decidir se esses argumentos são genéricos ou não, se são suficientes ou não, vai ser o Supremo, né? Então é o tipo de coisa que, no final das contas, então quando pode? Quando que de fato é limitado ou não, a gente sabe. Voltamos ao cavalo de Troia, involuntário talvez da ministra Rosa Weber. Tem ali uma exigência de racionalidade do orçamento, de racionalidade, o gasto tá ali no meio. Então essas coisas todas podem aparecer também no futuro. Mas o meu fato da semana... Diego, desculpe, favor, Diego, só para voltar a esse ponto e te passo, desculpe, mas só desse fato, dessa indefinição de valor, eu acho que aí o ministro Gilmar tenta ser, ao mesmo tempo, manter o que já tem, porque ele mesmo falava em caráter reservado e nem tanto, que podia sim abrir um crédito extraordinário porque era para cumprimento de decisão do Supremo. E ele dizia, o governo Bolsonaro não está cumprindo a decisão do Supremo sobre renda mínima porque esse é um programa provisório, os R$600. Ele não é um programa permanente. E a decisão do Supremo foi que o governo federal crie um programa permanente de renda mínima. Então, ele está dizendo o seguinte, na minha visão, e pode ser uma visão que vocês considerem mais poliana em relação ao que ele menciona, mas ele está dizendo o seguinte, olha, o valor é esse agora, crie-se o espaço para isso. Se vai ser isso, um programa permanente, aí depende do executivo. Então, eu acho que ele ficou com um pé em cada canoa nesse ponto, mas não querendo fechar a porta. Ele fala ainda de como isso vai ser pago por precatório, com o limite lá de precatório, enfim, mas eu acho que assim, foi algo que ajuda o governo, mas deixa a porta em aberto. Mas ele menciona o permanente que está na emenda constitucional que foi promulgada depois, né? Que ele mesmo menciona no voto. Exato, mas ele cobra esse caráter permanente, que seja um programa que não é... Ele falava, os R$600, o governo Bolsonaro está dizendo que satisfaz isso. Não satisfaz porque não é permanente. E vai ser R$600 para sempre?
Não, ele afirma textualmente que disso não decorre, que o valor não pode ser reduzido, que o executivo não pode reduzir o montante para assistência social, reduzir valor, isso ele diz textualmente, mas aí é na linha do que o Tomás tinha apontado também, essa porta aberta, cuidadosa que você descreve, Felipe, acho que é o que o Tomás falou, que tem os critérios, tem que ter uma boa razão, não pode só alegar que genericamente, que não tem orçamento, enfim, tudo vai ser resolvido lá na frente, né? Mas está deixando a porta aberta não só para uma decisão do Supremo no futuro, mas para o Executivo também ser o primeiro a atravessar a porta. Olha, tenta aí, faz o que você tem que fazer e a gente fica aqui para depois decidir se não poderia ter feito isso. E é interessante que ele dá uma decisão que é para 2023 e ao argumentar sobre isso ele menciona especificamente até porque tem um novo governo entrando e esse novo governo não tem como fazer, né, não tem como atuar sobre o orçamento nesse momento em que ele não entrou ainda. Então também tem um elemento de olhar para a conjuntura eu vou real. Discordar, hein, Tomás? Não, tá tentando. Não tem, então, é um governo que está tentando, tem dificuldades, vem a decisão do ministro Gilmar e pode funcionar como uma graxa para se encontrar essa saída. Não, mas é mais difícil você fazer isso sem estar no cargo, sem ter caneta e sem ter, né? A gente está numa situação atípica. Com perspectiva de poder, Tomás, faz-se tudo. Diego, seu fato da semana. O meu fato da semana, na verdade, é o fato da minha semana. Então, eu descobri essa semana, embora já seja uma notícia do mês passado, mas na minha semana um fato importante foi que nas eleições de novembro para o parlamento de Israel, ganhou, né, uma coalizão de partidos que tem uma constelação de propostas diferentes para limitar o poder da Suprema Corte aqui em Israel, incluindo, né, leis que vão autorizar expressamente o parlamento a reeditar uma lei declarada inconstitucional pela Suprema Corte, e tudo bem, vai valer essa nova lei idêntica, revogar decisões específicas da Suprema Corte, propostas para que só possa declarar inconstitucional se tiver unanimidade entre todos os juízes da Suprema Corte, um festival, né, de medidas de desempoderamento da Suprema Corte, uma corte que desde os anos 90, né, já tinha se afirmado como um dos tribunais mais assim, relevantes, importantes, poderosos no direito constitucional comparado. São um festival de contra-ataques que, né, deixariam para bolsonarista nenhum botar defeito. E me fez pensar, estava falando aqui com vocês antes do programa, como é que há um mês e meio, 2 meses, a gente estava discutindo aqui, né, com consternação a possibilidade daquela PEC para aumentar o tamanho do Supremo, o eventual impeachment de ministros. E acho que, né, é estranho pensar como a gente subitamente, acho que vai um pouco também na linha do seu comentário para o Tomás, Felipe, né, como é que a gente mudou rapidamente de eixo. Agora, essas coisas parecem ter saído do radar por enquanto. Mas só chamar a atenção, já que você tocou nesse tema, que isso aconteceu em novembro, mas isso vem há mais de uma década, 2 décadas, de crescimento de um movimento anti-Suprema Corte em Israel nessa direita. Então, digamos assim, isso quase que está culminando e talvez se realizando, vamos ver o que vai acontecer, algo que está em gestação por uma direita ativa e anti esses direitos fundamentais, protegendo minorias. Especialmente a gente sabe que o grande tema é o tema da Palestina, especificamente é um tema importantíssimo nessa disputa. Também só para lembrar o seguinte, a gente não fique a gente confortável com essa virada de chave, porque essas pessoas no Brasil continuam aí também e a gente não sabe o que vai acontecer se esse movimento continuar crescendo por mais 4, por mais 8, por mais 16 anos, que foi o que aconteceu em Israel. Gente, chegamos aqui ao final do ano, foi emoção até o último dia. Queria agradecer ao Diego, a Juliana, ao Tomás, mais um ano de parceria, muito debate, muita divergência, ao contrário do que muita gente pensa, muita concordância também. A gente volta no começo do ano que vem, começo de fevereiro, com o retorno também do Supremo. Queria agradecer também a você que nos acompanhou por mais esse ano. E até lá, até fevereiro. Diego, Juliana, Tomás, obrigado. Boas férias para vocês e até o retorno. Um bom ano e um bom recesso para vocês. Isso aí, pessoal. Até ano que vem. Até mais, até ano que vem.
O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JPRO Poder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.